Olá, bem-vindo ao canal Materialismo Militante. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da filosofia marxista com um texto de Plekhanov chamado A Dialética e a Lógica. Nesse texto, Plekhanov vai abordar duas críticas à dialética. Uma, de que a dialética não resiste à crítica, de que a dialética é um jogo de palavras, e a outra, de que a dialética seria incompatível com o materialismo. Vamos ver cada uma dessas respostas de Plekhanov. Primeiramente, Plekhanov nos apresenta as três leis fundamentais do pensamento, reconhecidas pelos lógicos desde a antiguidade. A primeira é a lei da identidade, ou seja, A é igual a A. A lei da não contradição, ou seja, A não é B. E a lei do terceiro excluído. Duas proposições contrárias não podem ser ambas verdadeiras. Ou seja, enquanto a lógica formal nos diz que sim é sim, não é não, a lógica dialética nos diz sim é não, não é sim. Como que a gente pode resolver a contradição, portanto, entre as leis fundamentais do pensamento e as leis da dialética? Nos apresenta a questão Plekhanov. A base de todos os fenômenos é o movimento da matéria. Mas o que é o movimento? O movimento é uma contradição evidente, pois um objeto em movimento ele está e não está num dado lugar, num dado momento. Se ele estivesse sempre, se ele estivesse apenas em um lugar, ou seja, sim é sim, ele estaria parado e não em movimento. Né? Ou seja, para explicar o movimento é preciso captar uma contradição. O movimento é a contradição. Portanto, a lógica dialética é a lógica que busca explicar logicamente o movimento. E aqui eu vou apresentar uma citação um pouco longa, mas dada a clareza de Plekhanov, eu acho que é fundamental a gente ler essa passagem aqui. O movimento é uma contradição. É necessário considerá-lo dialeticamente. Segundo a fórmula, sim é não, não é sim. E por isso nós devemos admitir que, enquanto tratar-se desta base de todos os fenômenos, nós permaneceremos no domínio da lógica da contradição. Mas as moléculas da matéria em movimento, unindo-se umas às outras, formam certas combinações, as coisas, os objetos. Tais combinações se distinguem por maior ou menor solidez. Elas existem durante um tempo maior ou menor e desaparecem em seguida para serem substituídas por outras. Eterno é só o movimento da matéria, e a própria matéria, substância indestrutível. Mas, uma vez que certa combinação da matéria se produziu como resultado de seu movimento, enquanto ela não desaparecer como resultado de seu movimento, a questão de sua existência deve necessariamente ser resolvida num sentido positivo. Isto significa que, quando se trata de objetos distintos, devemos nos restringir às leis fundamentais do pensamento. Neste domínio, a fórmula sim é sim e não é não. Mas, se uma coisa está em vias de aparecer, sim e não ao mesmo tempo. Vamos nos deter um pouquinho nessa passagem. Eu, sentado aqui, eu existo. Eu sou produto do movimento da matéria. E essa matéria em movimento irá levar necessariamente ao meu fim. Mas enquanto eu existir, enquanto essa combinação de moléculas, de músculos, de ossos existirem, eu existo. Ou seja, a lógica formal e a lógica dialética, elas não se excluem, elas se combinam. Eu, que sou produto do movimento, e o movimento levará necessariamente à minha extinção, num lapso de tempo, num período de tempo, eu existo. E a gente precisa responder, sim, eu existo. Mas, ao mesmo tempo, em perspectiva, eu estarei desaparecendo.
em, em perspectiva, a longo prazo, necessariamente eu desaparecerei. Por exemplo, a questão de um careca. Como definir um careca? Em qual ponto ele se torna careca? Porque todos nós perdemos cabelos todos os dias. Não é a perda apenas dos cabelos que nos tornam carecas, mas uma dada quantidade de perda de cabelos. Chega num ponto qualitativo aonde você tem que definir: essa pessoa é careca. Mas enquanto estiver rareando o cabelo, essa pessoa é e não é careca. Ela está se tornando careca. Ou seja, de explicar 9. Para se tornar qualitativa, a transformação deve atingir certo limite quantitativo. E a gente já viu aqui no canal como a quantidade e a qualidade se transformam uma em outra e vice-versa. É muito interessante a comparação que faz Plekanov aqui da questão da física, do movimento físico, né? Ele nos diz, da mesma maneira que a inércia é um caso particular de movimento, a lógica formal é um caso particular da lógica dialética. A matéria está em movimento de forma constante, e infinita e eterna, mas dada uma certa combinação, enquanto aquilo existir, a gente tem que afirmar sim é sim, não é não. Eu não posso dizer o Leandro não existe. O Leandro existe. Negar o presente em detrimento do movimento é abusar da dialética. A dialética, ou seja, não nega a lógica formal. Só que a lógica formal ela é um caso particular da lógica do movimento. Ou seja, enquanto aquele movimento existir daquela maneira. Por exemplo, de explicar 9. Quando a gente trata dos vários movimentos da física, por exemplo, do calor e do movimento mecânico. Ou o movimento é calor, ou o movimento é mecânico. Ou seja, a lógica formal se aplica inclusive ao movimento, aos tipos de movimento. Mas existe um momento em que o calor se transforma em dadas circunstâncias, dadas ferramentas, em dados instrumentos, máquinas, o calor se transforma em movimento mecânico. Portanto, enquanto o movimento for calor, a gente diz, o movimento é calor. Mas o movimento se transforma, o movimento calor se transforma em movimento mecânico. Portanto, sim é não, pois o movimento calor deixou de ser calor para se tornar mecânico. Tudo se transforma, nada se perde. Ou seja, da mesma maneira que a lógica formal é um momento da lógica dialética, a lógica formal também se aplica parcialmente ao movimento. Ou seja, a dialética ela não suprime a lógica formal, ela apenas retira-lhe o seu aspecto absoluto, o seu valor absoluto. A dialética, nesse sentido, é a lógica da relatividade. E quando a gente trata de fenômenos complexos, que têm propriedades opostas, por exemplo, a sociedade capitalista. A sociedade capitalista, como todo mundo sabe, e o próprio Marx concorda com isso, é uma etapa histórica, até então, a que mais produziu o crescimento das forças produtivas e da riqueza social. Em nenhuma sociedade anterior produziu-se tanta riqueza ao mesmo tempo. Portanto, o capitalismo é a sociedade que mais produz riqueza. Entretanto, a sociedade capitalista ela tem uma propriedade contraditória. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela é a sociedade que produz maior riqueza, ela é a que produz a maior miséria da humanidade até então. Nenhuma sociedade passou tanta fome, né? Nenhuma sociedade produziu tantos famintos quanto o capitalismo. Ou seja, a gente precisa aplicar aqui a lógica dialética, porque a sociedade capitalista é uma contradição evidente. Ao mesmo tempo que ela produz riqueza, ela produz miséria de outro lado. E aí fica evidente, portanto, que
essa ideia de que a dialética não pode ser aplicada à matéria é falsa, né? Pois a dialética é a lógica do movimento. E o que é a base do movimento? É a matéria. A base do movimento é a matéria. Enquanto existir matéria, existirá movimento. E só existe movimento porque existe matéria. Se não existisse matéria, não haveria movimento. Ou seja, o que é a dialética? A dialética é a lógica que considera as coisas, os conceitos, em sua conexão, em seu encadeamento, em seu movimento, seu advento e desaparecimento. Portanto, a lógica dialética não é um jogo de palavras, não é um sofisma. Ela é a lógica que se aplica de forma objetiva a uma contradição existente fora do nosso pensamento, né? É só todo mundo olhar para qualquer lado ao seu redor e verá o movimento em ação, né? Não é uma questão de idealismo. E aí, como que o marxismo vê Hegel? Hegel é aquele que abstraiu o movimento, do movimento à lógica dialética e desenvolveu as leis fundamentais da dialética. E é muito importante a questão da dialética porque, como a gente já viu aqui no canal, os socialistas utópicos eles procuravam um sistema perfeito que correspondesse à natureza humana. Mas isso, como a gente viu, só poderia acontecer se existisse uma natureza humana imutável. Segundo os marxistas, não existe essa natureza imutável. Tudo está em transformação. O Marx diz: o homem, quando transforma a natureza, transforma-se a si mesmo. Então, a natureza humana está em constante transformação. Nesse sentido, a cada etapa histórica corresponde um sistema relativo àquele grau de desenvolvimento das forças produtivas. Num dado momento, aquela sociedade já não corresponde mais ao desenvolvimento das forças produtivas e nem à natureza humana. Portanto, abre-se um período de transformação desse sistema social. Ou seja, a cada etapa, né, da transformação da natureza humana corresponde um sistema social relativo a esse grau. Não existe um valor, não existe uma sociedade perfeita e imutável. Nesse sentido, o comunismo não é uma sociedade utópica. Ela é apenas mais uma etapa que está surgindo e é a etapa que vai iniciar a história humana. É a etapa que vai abrir ao homem a possibilidade de construir-se a si mesmo de uma maneira consciente. A sociedade comunista não é o fim de todas as contradições. Ela é o fim da contradição fundamental na sociedade até então, que é a sociedade dividida em classes. Essa contradição será extinta. Mas essa extinção dessa contradição, por sua vez, abrirá inevitavelmente outras contradições. E não cabe a nós adivinhar, prever essas novas contradições, pois a gente não tem a capacidade disso, pois a situação será totalmente nova. Então, como a gente viu, a lógica formal e a lógica dialética não se excluem. O dialético não nega o valor da lógica formal, mas aquele que vê apenas afirma como correta a lógica formal não consegue entender o movimento, não consegue descrever o movimento, não consegue captar o movimento de uma maneira lógica. Portanto, surge, por exemplo, os ideólogos do capitalismo que apenas veem no capitalismo o seu lado positivo, que é produção de riqueza. E eles, segundo esses ideólogos, chegariam um momento, né, como a frase famosa aqui no Brasil, que depois que crescer o bolo será dividido. Mas a história humana mostra que quanto mais o bolo cresce, mais a fome cresce. Portanto, sem a lógica dialética, a gente não consegue captar fenômenos complexos,
contraditórios em movimento. Outra faceta desse mesmo problema é a ideia de que o capitalismo sempre vai existir. Essa seria o primeiro caso na história humana e da história natural. Todo físico coloca como possibilidade real a extinção da nossa galáxia. Ou seja, como que o capitalismo será o único que vai existir para sempre? Nada existe para sempre, nada existiu para sempre, a não ser o movimento. E esse movimento, ele cria objetos, cria sistemas, e esse mesmo movimento o destruirá. A única coisa que é eterna é o movimento em matéria. É a única coisa que a gente pode afirmar que ela é eterna. É o movimento contraditório. O movimento que cria objetos, cria universos, destrói universos, cria estrelas, destrói estrelas, cria sistemas sociais, destrói sistemas sociais. O movimento, portanto, ele sem a lógica dialética, a gente não consegue compreender o movimento, que é a base de todos os fenômenos. Por hoje é só. Esse texto é um texto curto, mas fundamental. A gente vai deixar o link desse texto para todos aqui embaixo para todos vocês poderem ter acesso. Espero que vocês leiam. Deixem suas dúvidas, deixem seus comentários, a gente vai conversando. Até a próxima. Abraço.